Quer ajudar o Entreplanos a continuar produzindo vídeos? Então considere se tornar um apoiador da nossa campanha no Apoia-se. Você ajuda a financiar o nosso trabalho e de quebra ganha recompensas muito legais. Para mais informações, clique no link aqui embaixo na descrição. Alô, audiência, meu nome é Max e você provavelmente não sabe, mas agora eu tô entrando de férias, então ao longo do mês de janeiro, para não deixar vocês sem nenhum vídeo, eu vou publicar as collabs que eu gravei aqui em Brasília e lá em São Paulo em dezembro. E vamos começar com Thiago Belotti, do canal Meus Dois Centavos. E se você ainda não conhece o canal do Thiago por alguma razão, eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo na descrição, você já clica, deixa aberto em uma outra aba, se inscreve no canal do Thiago que você com certeza vai gostar se você é fã de cinema. E bom, uma coisa que eu gosto de fazer todo ano todo final de ano aqui no canal, Thiago, é fazer um vídeo com os melhores filmes que você provavelmente não viu em determinado ano. Esse vídeo está saindo em 2019, mas a gente quer falar dos filmes de 2018 que você provavelmente não viu e que mereciam ser vistos. Então vamos começar com o nosso convidado, Thiago. Então fala aí qual seria o seu primeiro filme da lista. Eu vou começar com um filme sul-coreano chamado Em Chamas, do Chang Dong-lee. Eu acho que o filme chegou a sair no cinema em salas mais alternativas. E é sul-coreano, né? O público brasileiro não consome tanto esse tipo de cinema. E é um filme muito intenso. A história é sobre um escritor jovem. Ele se depara com uma amiga que supostamente estudou com ele há alguns anos, mas ele não a reconhece logo de cara, e ela convence ele a cuidar do gato dela enquanto ela vai fazer uma viagem para a África. E quando ela volta com um amigo que ela conheceu lá, que gosta de tacar coisas, de incendiar coisas. Piromaníaco, né? Aí parece que o filme é sobre um mistério X, mas na verdade ele fala de várias coisas ao redor desse mistério. O mistério meio que pouco importa. E claro, não é uma recomendação universal, porque assim como Roma, do Cuarón, vai ter gente que não vai suportar esse filme, porque ele tem longos planos e ele brinca muito com as cores, é um filme dúbio, é um filme que te desafia a criar teorias na sua cabeça, mas não te dá respostas. E aí você começa a questionar tudo. Filmes assim são interessantes, mas normalmente no final eles te dão alguma diretriz. E esse aqui é muito pouco. Então é um filme que lida sobre sentimento de rejeição, lida sobre inveja, lida sobre sentimento de diferença de classes. As interpretações são extraordinárias. É um filme muito meditativo, é um filme muito simbólico, é um filme alegórico que não deve ser perdido, mas com o aviso de que ele certamente não é para todo mundo. Quem gosta de uma narrativa mais ABC vai achar o filme um pouquinho indulgente. Bom, então o primeiro filme que eu vou trazer pro vídeo de hoje é um filme brasileiro, e por ser brasileiro, muita gente provavelmente não viu, porque afinal de contas é difícil de ver alguns no cinema, o pessoal às vezes não dá muita bola. Preconceito e por aí vai. Então é o filme chamado O Animal Cordial, dirigido pela Gabriela Amaral Almeida, e é um filme de terror, mas é um filme de terror que me surpreendeu muito. Ele, se for para fazer uma sinopse bem básica, se trata de um restaurante bem pequenininho. E aí você tem o dono do restaurante, que tem os seus funcionários lá, os cozinheiros, isso aqui, e se passa bem no finalzinho do expediente, já quase de madrugada, até que entram 2 assaltantes no restaurante, e aí você tem uma situação de reféns. E a partir daí o filme começa a desenvolver o seu suspense e o seu terror, mas ele vai te levar para lados inesperados. Então já um dos méritos desse roteiro é que ele te surpreende, você acha que vai ver um tipo de história e ele acaba contando um tipo de história até bastante diferente. Ele é um filme que fala muito bem e de uma forma não clichê sobre conflitos de classes, porque você tem o dono do restaurante que é o cara rico, você tem as pessoas que trabalham para ele que são da periferia, coisas assim, você tem um personagem que é LGBT ainda por cima, então ainda tem muitas questões de diferenças de classe, diferenças ideológicas, que é uma coisa central ao filme. E é um filme que ele tem uns momentos impressionantes e chocantes, assim, de terror mesmo, mas ao mesmo tempo ele tem umas cenas que são tão impressionantes e que não parecem se encaixar muito no gênero do terror. Então, uns momentos em que a trama dá uma desacelerada, você tem uns momentos um pouco mais contemplativos e que não parece ter muito de um medo naquela cena, mas ao mesmo tempo
tudo isso agrega pras temáticas do filme. E é um filme que ainda por cima dá, tipo, muito pano pra manga pra você fazer umas análises relacionadas a simbolismo. Ele trabalha muito com a ideia da carne, que é um restaurante que serve muito pratos de carne, mas aí tem a carne animal, a carne humana, e mexe com coisas que você às vezes não pensa, mexe um pouco com erotismo, e as linhas tênues entre o prazer carnal e o sadismo. É um negócio muito diferente, realmente, que se destacou dos outros filmes de terror que eu assisti em 2018 e que vale muito a pena. A diretora Gabriela Amaral Almeida, ela entende de terror, ela é mestre em literatura e em cinema de terror pela Federal da Bahia, e o Animal Cordial foi o primeiro longa-metragem dela. Ela já tem um segundo longa-metragem que se destacou muito no Festival de Brasília esse ano, né, que é A Sombra do Pai. Então é uma cineasta que está começando agora a fazer seus longas-metragens dentro do gênero de terror, e que parece ser realmente muito promissora, e eu acho que é um filme que vale a pena sim você conferir. Eu sou um artista. Bom, minha segunda dica é o filme Mandy, que é o segundo filme do Panos Cosmatos. Na verdade, eles são 3 filmes em um. O filme ele não tem uma estrutura linear, mas mesmo sem essa estrutura, ele é dividido em 3 atos. O primeiro é onde o filme vai perder parte do seu público, porque ele é pretensioso, indulgente, o que você quiser chamar. Esse primeiro ato é muito plano de fumaça vermelha, e aí faz contraste com o azul da noite, e aí corta por umas justaposições sobre um lago, um fogo, um bicho morto na floresta, e aí aquele cinema art house que eles fazem, que tem gente que acha que é um porre. Sim. E de fato, durante o primeiro ato eu tava meio assim, ok, onde esse filme tá indo? Tá, aí vem a seita. A seita é muito doida, e aí o filme começa a ficar violento, e ele começa a ficar alucinógeno. Parece que você tá drogado, uma experiência onírica, loucona, assim. Você começa a entrar na viagem do filme, e aí o terceiro ato vira o show do Nicolas Cage, vira um filme de vingança. E aí a melhor comparação que eu posso fazer seria elementos de Evil Dead 2, dirigidos pelo David Lynch. Ok. E com uma violência inacreditável. Ele fica loucaço, e ele faz coisas que nem o Daniel Day-Lewis conseguiria fazer. Então, é um filme que exige paciência, porque até chegar nessa violência escatológica demora. Ele exige um primeiro ato que respira muito, mas ele é cheio de estilo. Então, se o primeiro ato te cansar um pouquinho, resista, aguente um pouquinho, vá até o final, porque Mandy não é um filme para ser perdido. Minha próxima indicação também é um filme brasileiro que você provavelmente não viu, pelos mesmos motivos que eu listei pro Animal Cordial, que se chama As Boas Maneiras, dirigido pela Juliana Rojas e pelo Marco Dutra. É um filme que também está inserido no contexto do terror, mas esse aí, se o Animal Cordial ele já dá uma dobrada no gênero do terror, esse filme vai ainda mais longe na forma como ele vai pegar o contexto do terror e contar uma história que mescla outros elementos de outros gêneros. É um filme que tem uns elementos de musical. Mas musical no sentido do de personagem trazer uma, tá no meio da rua e começar a cantar. mas o que eu quero dizer é que traz uma musicalidade pro filme, entendeu? Eu acho que a gente não espera num filme de terror, entendeu? E isso é uma das coisas que mais me surpreendeu no filme, é porque ele conta uma história que tem a ver com o monstro, que tem a ver com o folclore brasileiro, e desenvolvido a partir de uma dinâmica entre as duas personagens principais, que é a Marjorie Este Ano e a Isabel Zoá, e a dinâmica delas eu acho que funciona muito bem, se desenvolve toda uma poesia, e eu acho que essa é a palavra que acaba ficando inesperado nessa história, que tem muita poesia, é um filme muito doce em certos momentos. E é também um filme esteticamente muito bonito. Muito bonito. Tem uma cena que ela é sonâmbula, né? E ela tá andando na garagem, e a garagem tá toda azul, e na saída da garagem tá um laranja fogo, Sim. assim. O Marcelo Hessel do Omelete, eu li a crítica que ele fez, ele fala, é um filme que quando ele quer ser um filme de terror, ele não tem vergonha de ser um filme de terror, de mostrar... Ele vai fundo, e eu acho isso realmente muito legal. E daria pra pegar esse comentário dele e levar um pouco adiante, que é tipo... E quando o filme quer ser também mais sensível e às vezes mais com uma musicalidade, ele também não tem vergonha disso e de colocar isso de uma forma que até pode criar um certo estranhamento e que poderia, na mão de diretores menos experientes, acho que criar um filme sem uma identidade, que não sabe o que quer ser, mas eu acho que o filme ele consegue dançar com tanta elegância entre o terror e a poesia e o romance e a história folclórica. Eu acho que ele consegue se deslocar tão bem entre esses, apesar de ter uma quebra no meio, acho que ele consegue fazer isso com tanta graça que
ele não acaba sendo um filme sem identidade, ele acaba sendo um filme não. com uma identidade muito única, entendeu? Justamente por ser totalmente diferente, né? Exato. Uma coisa que se reclama muito do cinema nacional é que os filmes têm cara de novela e que é tudo igual. Esse filme não é igual A nada que você já viu. Mesmo se você já viu filmes de terror com aquela temática, com aquela criatura, Sim. você não viu daquela maneira. Exatamente. Então, só por conta de todos esses motivos, isso é meio que a cereja do bolo. É um filme brasileiro, muito bom, e que é diferente de qualquer coisa que você já viu na vida de qualquer outro país. Então, é um filme que com certeza merece a sua atenção. E então, se você puder assistir As Boas Maneiras, não deixe de conferir. E eu vou concluir com mais um filme nacional que eu acredito que também não tenha muito público. A gente está gravando isso em dezembro, né? O filme acabou de estrear. Não, ele estreou tem umas 3 semanas. Isso. Mas por ser nacional, eu já desconfio que pouca gente vai assistir. E é, na minha opinião, o melhor filme nacional do ano, que é O Beijo no Asfalto. É baseado numa peça do Nelson Rodrigues, então você sabe que o texto é forte. É sobre o filme se passa nos anos 60. Inclusive a segunda versão cinematográfica tem uma versão de 81 do Bruno Barreto, mas que é totalmente diferente. E esse é o primeiro filme dirigido pelo Murilo Benício. Sim. E é a história de um homem que está andando na rua e ele testemunha um atropelamento. E a vítima, né, o cara que é atropelado antes de morrer, pede um beijo. E ele dá um beijo. Só que esse beijo é testemunhado pelo sogro dele e por um repórter de um jornal sensacionalista, e aí a polícia se envolve. O que me impressionou sobre esse filme não é só a história, porque o Murilo Benício desconstrói totalmente a linguagem, fazendo uma fusão entre cinema e teatro. Corta para algumas cenas sendo interpretadas em forma de teatro. Uma câmera estática, onde você até vê o pano de fundo ou o cinegrafista, daquela câmera que não mexe, planos muito longos que exigem uma preparação de ator mais teatral, mais ensaio, e onde eles dão um show. E aí em outros momentos ele usa técnicas bem cinematográficas, como alguns close-ups super dramáticos, planos aéreos, tracking shots. Então ele pega o mais rico da linguagem teatral e da linguagem cinematográfica, faz uma fusão. A cinematografia é um preto e branco bem marcante, que lembra até os filmes noir dos anos 60. Nossa senhora, vontade de parar e aplaudir. Que surpresa, então, né? O primeiro filme do Murilo Benício. Murilo Benício, uma sensibilidade, ele sabia exatamente o que ele queria fazer. Eu vou mostrar a peça dentro do filme, em forma de filme, sendo ensaiado como essa metalinguagem, essa desconstrução. Ficou lindo. Legal. Não percam O Beijo no Asfalto. E pra fechar o vídeo, eu vou trazer um filme francês que se chama Os Garotos Selvagens, dirigido pelo Bertrand Mandico. É um filme que eu nunca tinha ouvido falar ao longo desse ano, e eu fiquei sabendo dele porque tem aquela revista francesa Cahiers du Cinéma, que é uma das revistas... Cahiers du Cinéma. Que é uma das revistas mais prestigiadas de cinema há décadas. Eles fizeram a lista de 10 melhores filmes de 2018 e eles colocaram esse filme como o primeiro lugar. E eu fiquei, que filme é esse? Fui lá atrás pra conferir, e é um filme completamente diferente de tudo que eu já vi. Foi uma experiência única, eu adorei o filme. Basicamente é um filme que conta a história de um grupo de 6 meninos que são absolutamente problemáticos. Eles são rebeldes, eles só causam problema, e aí os pais deles decidem pegar eles e colocar nos cuidados de um capitão de um navio que vai levar esses meninos para uma ilha para disciplinar esses meninos. Só que é um filme semi-surrealista. Então ele é um filme completamente doido. Você não consegue determinar exatamente em que período da história ele se passa, exatamente onde ele se passa. E é um filme lisérgico que, ao mesmo tempo, conta uma história bem que você consegue traçar direitinho. Não é que nem o Lynch, por exemplo, que chega um ponto que você não tá entendendo mais nada da história. Esse filme, você entende o que tá acontecendo o tempo inteiro, só que são coisas muito esquisitas, então você só não entende por que aquilo tá acontecendo. E são atuações muito boas. É um filme que não tem medo nenhum de ofender o público, porque é um filme extremamente erótico. Então, se muitos filmes sugerem sexualidade através de símbolos fálicos, né, essas coisas assim, esse filme pula isso e ele usa o falo como uma coisa central do filme. Então ele não é nada sutil na forma como ele vai sugerir a sexualidade e o erotismo da história. Ele é muito criativo na sua abordagem visual, então ele tem momentos que, principalmente em momentos que são no navio, que o jeito que ele enquadra, o jeito que ele usa o cenário, parece que é um filme marítimo dos anos 50, em preto e branco, porque o filme é quase todo em preto e branco, com momentos de cor.
Então, às vezes, parece um filme saído dos anos 50, mas aí você tem alguns momentos que ele usa cor, que aí parece um negócio bem pirado, mais experimental dos anos 70, e ao mesmo tempo que ele filma com essa técnica mais filmando uma cena que tem uma sensibilidade erótica que a gente começou a ver só nas últimas décadas. Então isso tudo faz com que o filme pareça meio atemporal. E então é um filme que ele é meio surreal, faz sentido a algumas coisas, você acompanha a história, mas ao mesmo tempo ele cria esse sentimento de que você está vendo um sonho se desenvolver na sua frente, e o fato de que ele consegue trazer elementos de linguagem que você parece ter dificuldade em determinar de quando aquele filme foi feito, só deixa ele parecer ainda mais onírico, e quando chega no final ele te traz uns plot twists, umas surpresas muito grandes, e é um negócio... Nunca vi nada igual e merece sim a pena, vale a pena você assistir Os Garotos Selvagens. Então, Thiago, é isso. Muito obrigado por trazer os seus três filmes. Valeu. Espero que vocês tenham gostado então das recomendações do Thiago, tenham gostado das minhas recomendações. Se vocês realmente não conferiram esses filmes, vão atrás porque vale a pena. 2018 teve excelentes filmes e esses são alguns dos melhores e que mais gente merecia. Eram filmes que mereciam ser vistos por mais pessoas. Então... eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê então na próxima semana. Um abraço e até a próxima sessão. Tchau, pessoal.